Explica melhor isso que eu estou dizendo. Então, na verdade, o que o Monark descreve como globalismo é o capitalismo, né? É tão só isso, o capitalismo. E aproveitar que a palavra está comigo, eu vou jogar uma pergunta para o Monark aqui, né? Eu vi nas outras entrevistas e esses debates que o Monark vem fazendo agora, ele falando sempre numa questão de existirem famílias, né? Que existem famílias que controlam o mundo, assim, não sei se exatamente muito bem como. Eu queria perguntar para o Monark, assim, quais famílias são essas, né? Que elementos ele pode dizer, que evidências ele pode trazer para a gente que elas se reúnem e governam o mundo, e o que elas têm em comum, né? O que essas famílias que há séculos, talvez até mais, estão no poder, o que essas famílias têm em comum? O que faz dessas famílias terem poder político? Quem sabe o Monark pode explicar para a gente aí quem são essas famílias, né? O porquê que elas mandam no mundo. É simples, entendeu? A gente nasceu no mundo antigo, certo? A gente está em 2025, né? E eu tenho 34 anos, não sei quanto você deve ter, uns 40, Humberto, não sei. Tenho a sua idade também, então a gente nasceu no mundo que já estava pronto, né? Muita história aconteceu, né? E o ser humano, ele se reproduz com famílias normalmente, né? As Sim, pessoas formam famílias, essas famílias têm filhos, os filhos formam famílias, e há uma, tipo, e as famílias bem-sucedidas dentro da história do tempo, elas foram acumulando Por poder. quê? Por quê? Porque elas Por descobriram quê? conhecimentos que outras pessoas que não tinham famílias estruturadas do mesmo nível que elas não conseguiram descobrir. Elas desenvolveram infraestrutura no mundo que se perpetua por várias gerações, então elas Que vão tipo de passando. infraestrutura, Monark, que é que elas construíam, assim, que dava poder para elas? São vários tipos de infraestrutura, né? Tipo Normalmente terras, as famílias começam como fábricas. máfias, né? Elas dominam um setor, tipo, Uhum. por exemplo, uma família se especializa em fazer, em plantar comida, vai? Plantar Aí comida. ela se Uhum. especializa nisso, aí ela vai crescendo, crescendo, aí ela tem vários filhos, a família vai crescendo, esses filhos vão se armando, eles vão tendo mais poder dentro da sociedade, porque eles têm uma Uhum. estrutura organizada, com uma coesão mais forte do que a maioria das pessoas. Aí Uhum. eles eventualmente montam instituições do tipo Uhum. o Estado, por exemplo, né? Uhum. E com Uhum. essas instituições, eles mantêm o seu poder Então, através então do a gente tempo. pode dizer, só se eu estou te entendendo, então a gente pode dizer que famílias, né, de indivíduos proprietários se organizam entre si, formam um Estado e aí começam a dominar. É isso aí que você está dizendo? E é por isso exatamente que a gente chegou num estado de civilização avançado do que a gente, da forma com que a gente está, entendeu? Porque houve um trabalho dessas famílias de criarem instituições, conhecimentos e coisas que avançaram a humanidade tecnologicamente, estruturalmente e socialmente, que fizeram a gente chegar no nível moderno que a gente vive hoje, com computador, com o mundo globalizado, com internet, com medicina, com um monte de coisa que existe graças a essas estruturas que vêm se desenvolvendo nesses 2.000 anos que a gente tem de história, vai, digamos assim. Tá. E só mais um detalhe. E essas famílias, então, elas desenvolveram e se estabeleceram como dominantes, mas nem todo mundo fazia parte desse grupo aí, né? Tinha um outro grupo que não fazia parte desse grupo, né? Sim, se você não faz parte da estrutura familiar das pessoas que comandam o mundo, você Uhum. obviamente tem menos poder e menos capacidade de ação no mundo, né? Você Entendi. Então, basicamente, então quer dizer que essas famílias que controlavam as estruturas de produção dominavam as famílias que não controlavam as estruturas de produção, é isso? cara, não dominavam, né? Elas tinham uma Hum. posição hierárquica dentro da sociedade Ah, superior, né? claro, Eu exato, exato. sei para Não, onde perfeito, você perfeito. está indo, Humberto. Eu estou entendendo sua jogada. Eu tô aqui só escutando, eu sei onde você quer chegar. É que o Humberto, ele O enxerga que eu isso sou, como mano? algo negativo, entendeu? Não, Ele não, eu acha, nem fiz juízo de valor nenhum, mano. Não fiz juízo de não, valor nenhum.
Tô deixando você Você falar. acha que é ruim que existam essas famílias que tenham acumulado esses poderes durante o tempo? Você acha que isso é errado, entendeu? Eu não acho errado. Eu acho que é natural, entendeu? Se Não, eu você nem tem tô um entrando nessa sistema parte ainda. Eu só tava deixando você falar porque eu acho que você tá certo, cara. Você acabou de escrever aí a sociedade de classes, a formação do Estado, a partir da organização da classe dominante. Você acabou de admitir aí que a classe dominante é a classe proprietária dos meios de produção. Então eu tô concordando, gênero, número e grau com você. Você tá certíssimo, Monark. É isso aí, parabéns, cara. Talvez você existe seja uma elite marxista, só você ainda não sabe disso. que eu não quero destruir eles, entendeu? Eu acho que eles são parte da sociedade, uma parte natural da sociedade que vai se desenvolver, não importa o quê, entendeu? Porque Uhum. existem hierarquias naturais, né? E Naturais. você, Explica e mais, você fala mais para nós dessas hierarquias naturais aí, Monark. Fala, explica mais. Tem alguns seres humanos melhores que outros? Como é que é isso? O que você acha disso aí? Fala para nós isso aí, cara. Olha, existem seres humanos que são mais competentes em habilidades que outros, isso aí é fato. E essa competência pode dar uma vantagem para ele socialmente que é assimétrica em relação a outra pessoa. Isso existe, isso é fato, pô. Mas tu acha que essas pessoas que são melhores que os outros são as pessoas Elas são melhores que, do que os que. outros, entendeu? Não, É tudo bem, ninguém, mas todo vamos lá. mundo tem uma alma e todo mundo é igual perante a Deus, entendeu? Tá, beleza. Não. Só, Mas só o que eu que. quero saber. Eu quero te entender, Monark, tá? Eu quero saber o seguinte: essas pessoas aí enfim, que talvez tenham alguns atributos, que talvez possam dar vantagens a eles, etc. Essas pessoas são as pessoas que constituem essas famílias que dominam historicamente, é isso que você acha, Monark? Ou elas constituem essas famílias, ou elas são integradas no ciclo familiar da elite, entendeu? A Ah, elite adora tipo, por exemplo, um atleta. Você pega lá o Michael Jordan, tá ligado? É um cara que geneticamente ele tem uma genética muito boa, ele é muito alto, ele é muito forte, ele é rápido, entendeu? Então, eles pegam essas pessoas que têm uma genética melhor do que a média para determinadas questões, claro, e elas pagam dinheiro para elas, elas colocam não, mas dentro do não no ciclo, porque esporte. a elite não. Eu quero entender na política. Eu quero saber se há alguma relação na sua cabeça entre as pessoas que dominam a política e essas pessoas que têm atributos melhores que os outros, assim, alguma. Eu ah, acho que sim, ah, cara. Você vai ter ah, o Einstein desenvolvendo física, entendeu? Tipo, só não, mas tem o um Einstein não era um Einstein. líder político, Monarca. Ele não estava à frente de Claro que governo ele era um nenhum, líder político. Ele não foi era um convidado, capitalista. inclusive, para ser presidente de Israel, pô. O Einstein, você não sabia? Não, cara, mas ele não exerceu nada disso. Ele não vinha de Ele uma tinha tradição. Ele muita era um influência cientista. Todo política, mundo você tá sabe que era um louco? cientista. Tá? O O Einstein era um Einstein cientista. moldou a física moderna, como que ele não tinha influência política? Você acha que isso não é Não, cara, eu não influência estou falando que ele política? não vai ter alguma influência política, inclusive ele era socialista, mas eu estou dizendo que ele não era uma liderança política de sua época, né? Isso aí está bastante claro, tá? Ele não era político, mas Uhum, só o não era fato político. de ele ser uma liderança intelectual, existe muito poder político nisso. Então, Uhum. tipo, ele era sim uma figura política, tanto que a gente estuda o cara, tá ligado? Tá, beleza. Ah, Não, mas você não acha, Monark, que, assim, se você acha que esse tipo de característica, tipo, então eu posso dizer que você acha que características naturais de alguns seres humanos fazem com que eles estejam em situação de poder político, é isso, Monark? eu acho que se você tem um jogo social que acontece, entendeu? E você tem um indivíduo que tem, por sorte da natureza, características que favorecem ele a ter uma vantagem competitiva nesse sistema social, a tendência é que esse tipo de indivíduo saia-se melhor no jogo social e acumule poder que um indivíduo que não tenha essa predisposição com essas características importantes para o jogo que a gente joga atualmente não vai atingir. Eu acho que isso é natural, entendeu? É a mesma coisa você esperar que todo mundo consiga correr na mesma velocidade. Não, vai ter pessoas que correm mais rápido que as outras. E isso é Não, natural. eu não estou falando em correr, mas eu entendi, beleza. Sabe por que que eu estou te perguntando essas Mas a coisas, gente não tá Monark? falando de Porque, eugenia, não, né, gente? não, Só eu pra tô deixar claro. deixando ele falar, eu Tá. tô deixando ele Eu não sei falar. porque eu acho que a sociedade tem que ser menos imatura e parar de tratar a gente perceber que existem diferenças entre nós, entendeu? Existem diferenças entre nós e existem seres humanos que têm habilidades que são melhores que outros Não, seres isso eu não humanos. tenho Tudo dúvida. certo. Assim, algumas habilidades assim aleatórias por exemplo, no esporte você pode reunir algumas em algumas pessoas que vão ter melhor desempenho. Não, Também isso não há a menor dúvida. inteligência. Tipo, Isso o não há a menor Einstein era dúvida. muito inteligente. Nem todo mundo é A Einstein. questão